Olá, vamos resolver essa questão que caiu na prova de matemática do Enem de 2021, que envolve aí dois assuntos, ou seja, a gente pode resolver ele usando dois assuntos da matemática. Primeiro, a gente pode resolver usando um padrão de sequências numéricas, ou a gente pode usar também a propriedade de potenciação para resolver essa questão. E no final da resolução, eu vou classificar ela como média, fácil ou difícil, tá bom? E ver se você concorda comigo, beleza? Vamos lá! Bom, o exercício é o seguinte, ó, é a questão 136 do caderno 7 da prova azul, que dita para nós que um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Cara, é um texto que tende a confundir um pouquinho a gente, né? Dá a impressão que vai falar de razão e proporção, algo assim, né? Aí ele continua, essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e o seu valor é dado pela solução positiva da equação. Φ ao quadrado é igual a φ mais 1. Beleza. Assim, como a potência φ ao quadrado, as potências superiores de φ podem ser expressas na forma de uma expressão aqui que lembra uma equação do primeiro grau, né? Olha lá, ó, A vezes φ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Beleza, então ele colocou ali umas sequências para nós, né, de letra φ ao quadrado, φ ao cubo, φ à quarta, quinta, sexta, sétima, enfim, né? E ele coloca a representação, o resultado que dá cada uma dessas potenciações. E ele pede para nós o seguinte, a potência φ elevado a 7, ela pode ser escrita na forma, igual aquela função do primeiro grau que eu comentei, em que A e B são números inteiros e positivos. E ele quer justamente saber, então, quem é esse cara? Φ elevado a 7 vai dar quanto? Então, como eu disse, nós temos duas formas para resolver essa questão. A primeira, muito simples, era você perceber o seguinte, olha que da hora isso daqui. Se a gente observar, ó, o φ ao quadrado e φ ao cubo, se você somar essa parte aqui, ó, inicial, que tem os coeficientes A, nós temos ali, ó, 1φ mais 2φ. O resultado do A4, 3φ. Olha que da hora. Quanto que é 1 mais 1? 2, professor. Olha lá o φ elevado a 4, 2. Não entendeu? Olha a próxima contagem aqui, ó. Vamos pegar o φ ao cubo com φ à quarta. Olha, eu vou determinar esse cara aqui, que está elevado à quinta. Quer ver? Quanto que vai dar? 2φ mais 3φ. 5φ. Olha lá. Quanto que é 1 mais 2? 3. Olha aí, ó. Então a gente começa a perceber esse padrão na sequência que ele foi posicionando para nós. Então, por exemplo, se eu somar aqui, ó, 3 com 5, deu 8. E 2 mais 3 deu 5. Então, se eu quero determinar o padrão, por meio desse padrão, o φ elevado a 7, eu posso fazer o seguinte, então. Quanto que é 5φ mais 8φ, que são esses dois caras, e também determinar quanto que vai dar 3 mais 5. Pronto. Então, quer dizer que esse cara elevado a 7 vai dar 13φ mais 8. Alternativa E. Olha lá, que lindo, que facinho que era de fazer esse exercício se a gente usasse o padrão de sequências, né? Mas uma outra forma que a gente poderia resolver também é usando a propriedade de potenciação. Uma vez que nós sabemos que quando eu multiplico dois números de bases iguais, eu posso somar os expoentes, lembra? Existe essa tática para nós aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero calcular o φ elevado a 7, eu posso lembrar, por exemplo, que é o resultado do φ elevado a 4 vezes φ elevado a 3. 4 mais 3 vai dar 7. Posso fazer também, ao invés do 4 e do 3, posso fazer do 5 e do 2 e multiplicar os dois, que aí a somatória dá 7. Eu vou usar esses dois, só para você acompanhar comigo para ver como dá certinho, quer ver? Ó, então, o φ elevado a 7 vai ser igual. Φ elevado a 5, quem que é? 5φ mais 3, ó, ele deu na tabela. Então, vou colocar aqui, ó, 5φ mais 3. Isso aqui vai multiplicar o φ ao quadrado, que ele já tinha passado para nós tanto no enunciado, como também na tabelinha dele lá.
Beleza, então vai ser φ mais 1. Agora, eu vou aplicar a distributiva, então eu vou fazer 5φ vezes φ, 5φ ao quadrado, né? Perceba aí que se eu fosse fazer desse jeito já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Aí eu vou fazer 5φ vezes 1, então vai ficar mais 5φ, aqui está ao quadrado, não pode esquecer. Depois, 3 vezes φ mais 3φ, e 3 vezes 1, 3. Então, agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui eu já sei que vai dar 8φ, beleza? Já fiz a continha lá. O 5φ ao quadrado, eu vou substituir de novo φ ao quadrado por φ mais 1. E aí tem aquele 3 lá. Vou aplicar a distributiva aqui, ó, desse parênteses agora. Então, o φ elevado a 7 vai dar 5φ mais 5 mais 8φ mais 3. Então, nós vamos ter aqui 5φ com 8φ, 13φ. 5 mais 3, 8. Nossa, que letrinha chata de desenhar. Bom, beleza, poderia ter colocado um xizinho aí para facilitar a nossa vida, né? Então, o resultado final, olha lá, como nós já vimos previsto, né, que por meio do padrão da sequência e a alternativa E, novamente, deu a mesma resposta, tá? Então, olha que legal, duas formas de resolver esse exercício. Eu, olhando assim, né, eu fiquei na dúvida se eu consideraria ele como fácil ou médio. Se o cara enxergou essa possibilidade de resolução, eu falo para você que o exercício ele é fácil, né? Ele é facinho de resolver. Se foi com essa resolução que o candidato lá na hora resolveu enxergar para resolver, eu considero essa questão mediana, tá? Então, dependendo da forma que o cara usou aí para resolver, eu considero médio ou fácil esse exercício, beleza? Então, vê aí se você concorda comigo, o que você achou, se é fácil, se é difícil, comenta aí, tá bom? E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, beleza? Bons estudos e até mais!